Meu amigo, torcedor vascaíno, o dia finalmente chegou. Chegou o dia do clássico que faz o coração do Rio de Janeiro bater mais forte. O famoso confronto entre Vasco da Gama e Flamengo. É aquele momento que todo torcedor espera, aquele duelo que não se mede apenas por pontos, mas por história, rivalidade e emoção pura. Hoje não é apenas mais uma partida de campeonato carioca, é o clássico dos milhões. E se tem algo que podemos afirmar com certeza, é que os adversários sentem o peso de enfrentar o Vasco. Não é à toa que o Flamengo, desta vez, decidiu levar o seu time principal para o Maracanã. Nada de garotada, nada de testes. É força máxima, os titulares em campo prontos para medir forças com o gigante cruzmaltino. O cenário deste clássico coloca as coisas em perspectiva. Um time que brigou nas primeiras rodadas do Carioca, utilizando a base e acumulou derrotas e um empate, ocupando a lanterna da competição, agora aparece com o elenco completo. Varela, Ross, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel, Lina e Pedro. Esse é o time que o Flamengo escala hoje, e isso nos mostra uma coisa clara: há respeito ou talvez um pouco de receio. Afinal, não estamos falando de qualquer adversário. Estamos falando do Vasco da Gama, de sua história, de sua tradição e da paixão de sua torcida. E é exatamente isso que torna esse clássico tão especial, tão intenso e tão imprevisível. Enquanto o Flamengo chega com força total, o Vasco também não fica atrás. O time titular está pronto, mas infelizmente sofre com uma grande ausência: Ryan. O garoto, que vinha sendo destaque, não estará relacionado para esta partida. Ele treinou na academia, manteve a forma, mas não vai vestir a camisa cruzmaltina no Maracanã. A torcida sente, e faz sentido, porque Ryan vinha sendo um dos destaques do time, e sua presença poderia fazer a diferença, poderia trazer aquela energia que só um talento jovem e promissor consegue transmitir. Mas a realidade do futebol é muitas vezes dura e exige decisões estratégicas. A ausência dele, embora lamentável, é compreensível diante do cenário de sua negociação e dos riscos que um jogador jovem corre em partidas de tanta intensidade. O caso de Ryan não é apenas uma questão de ausência no clássico, é também sobre a oportunidade que ele recebeu fora do país. Uma proposta que muda sua vida, um contrato de 5 anos, uma valorização financeira significativa e a chance de jogar na Premier League, sonho de muitos atletas brasileiros. O Vasco fez o possível para manter o jogador, ofereceu renovação, tentou comprar parte dos direitos econômicos, mas Ryan tomou sua decisão. Ele optou pelo desenvolvimento pessoal e profissional, pelo projeto apresentado pelo clube estrangeiro, e isso mostra maturidade e visão de futuro. O torcedor pode até sentir falta da sua presença hoje, mas é preciso entender que decisões assim são essenciais para a carreira de qualquer jogador promissor. Mesmo sem Ryan, o Vasco chega com uma postura firme. A equipe sabe da importância do clássico e vai lutar com unhas e dentes, buscando mostrar que a força do cruzmaltino vai além de um único jogador. O técnico já alinhou o time, os titulares estão cientes do desafio e a expectativa é que cada atleta dê o máximo em campo. A torcida também desempenha seu papel, apoiando, vibrando e mostrando que o Maracanã pode ser um ambiente hostil para qualquer adversário que subestime a garra vascaína. E não se enganem, amigo torcedor, porque em clássicos como este, história e emoção contam tanto quanto técnica e talento. Enquanto isso, o Vasco também se movimenta nos bastidores, atento ao mercado da bola.
A saída de Ryan abriu espaço para novas contratações e reforços que possam manter o nível competitivo do elenco. Nomes começam a surgir, como o lateral direito Wagner Pinha, jovem de 23 anos que se destacou na Turquia e possui passagem pela seleção de Cabo Verde. A diretoria já iniciou contatos e negociações, analisando possibilidades de empréstimo com opção de compra, mostrando que o Vasco quer reforçar a equipe de maneira estratégica. Além disso, o clube observa também o volante Vini Souza, formado na base do Flamengo, que atua atualmente no Wolfsburg e poderia acrescentar qualidade e força ao meio-campo cruzmaltino. Tudo ainda está em fase inicial, mas o sinal é claro. O Vasco não vai apenas participar dos jogos, ele quer brigar, se reforçar e manter a competitividade mesmo diante de saídas importantes. Cada decisão, cada movimentação no mercado, cada treino e cada escolha para o clássico refletem o cuidado da diretoria em manter o clube forte e pronto para enfrentar qualquer desafio. A torcida percebe e acompanha cada passo, sabendo que o trabalho nos bastidores é tão importante quanto o que acontece dentro das quatro linhas. Voltando ao clássico de hoje, a expectativa é grande. O Maracanã vai estar lotado, o clima vai ser elétrico e cada lance será analisado, comemorado ou lamentado. O Vasco, mesmo sem Ryan, tem a chance de mostrar que sua história não depende de um jogador específico, mas sim da força coletiva, da tradição e da paixão que move o clube há décadas. É o momento de cada atleta demonstrar entrega total, de mostrar que vestir a camisa do Vasco significa lutar até o último minuto e que nenhum adversário, por maior que seja, pode subestimar a determinação de quem carrega o escudo cruzmaltino no peito. O clássico dos milhões não é apenas sobre gols e resultados. É sobre identidade, sobre história, sobre cada momento que fica na memória da torcida. E hoje, apesar das ausências e das mudanças, o Vasco vai entrar em campo sabendo que tem tudo para fazer história novamente, para emocionar e para reafirmar seu tamanho dentro do futebol brasileiro. O adversário é forte, o cenário é desafiador, mas a alma vascaína é maior que qualquer dificuldade, e isso ninguém pode tirar. Seguindo a análise deste clássico dos milhões, precisamos olhar também para o que o Vasco vem preparando fora das quatro linhas, porque o mercado da bola continua sendo uma peça fundamental na manutenção do time competitivo. Com a saída de Ryan, a diretoria tem buscado alternativas inteligentes e estratégicas, observando jovens talentos que possam suprir a ausência do atacante e reforçar outros setores do elenco. Wagner Pinha, lateral direito de 23 anos, se destacou no Trabzonspor da Turquia e vem chamando atenção justamente pela maturidade e versatilidade que demonstra em campo. A ideia é trazer atletas que não apenas preencham lacunas, mas que agreguem qualidade e potencial de crescimento dentro do clube, permitindo que o Vasco mantenha sua competitividade em todos os jogos, independentemente das dificuldades enfrentadas. Além de reforçar a defesa, o meio-campo também está no radar da diretoria. Vini Souza, criado na base do Flamengo e atualmente no Wolfsburg, é um volante que tem características interessantes para o estilo de jogo do Vasco. Capaz de distribuir passes com precisão, auxiliar na recomposição defensiva e ainda apoiar jogadas ofensivas. Ele seria uma peça estratégica para fortalecer o meio de campo. Claro que as negociações ainda estão em fase inicial e nada garante que o clube conseguirá concluir essas contratações, mas o movimento demonstra planejamento e atenção aos detalhes.
Algo essencial em um cenário competitivo como o Campeonato Carioca, onde qualquer erro pode ser decisivo. Enquanto o mercado segue em movimento, o clássico se aproxima e a ansiedade cresce dentro do Maracanã. O Vasco entra em campo com força máxima, mesmo sem Rayan, e a expectativa é ver um time equilibrado, organizado e disposto a mostrar que tradição e técnica caminham lado a lado. Cada jogador precisa estar atento, ciente da importância do duelo, porque em clássicos assim, cada lance conta, cada decisão pode mudar o rumo da partida. A torcida também desempenha papel fundamental, pois o apoio intenso cria um ambiente que pressiona o adversário e inspira os atletas cruzmaltinos a superarem seus limites. Do lado do Flamengo, a decisão de colocar o time principal mostra que eles estão levando a partida muito a sério. Após resultados ruins nas primeiras rodadas, onde os jovens da base não conseguiram mostrar o mesmo desempenho, a equipe busca retomar confiança e se impor diante de um rival histórico. Isso significa que o Vasco vai enfrentar adversários experientes, técnicos e com potencial ofensivo elevado, exigindo atenção máxima e disciplina tática. A capacidade do time de se manter compacto, explorar contra-ataques e aproveitar oportunidades será determinante para o resultado final. É interessante observar também a dinâmica psicológica envolvida. O Vasco entra como desafiante, mas com a confiança de quem carrega história e tradição. O Flamengo, apesar do elenco forte, carrega a pressão de não poder perder para um rival em um clássico tão simbólico. Essa tensão, esse equilíbrio entre medo, respeito e ambição cria um clima especial, onde qualquer detalhe pode se tornar decisivo. O técnico do Vasco sabe disso, ajusta o time, conversa com os atletas, reforça conceitos de marcação, saída de bola e finalização, e prepara cada jogador para estar pronto em todos os momentos da partida. A ausência de Rayan, por mais que seja sentida, abre espaço para outros atletas mostrarem seu valor. Jogadores que estavam na sombra de titulares têm agora a oportunidade de entrar em campo e provar que também podem fazer a diferença. Esse é o momento de cada um brilhar, de mostrar que vestir a camisa do Vasco é sinônimo de responsabilidade, entrega e paixão. E é exatamente essa entrega coletiva que pode surpreender o adversário, transformar o jogo e fazer história dentro do Maracanã. Nos bastidores, a diretoria continua trabalhando com estratégia e visão de longo prazo. A saída de Rayan gerou impacto, mas também possibilitou olhar para o futuro, identificar talentos, planejar movimentações no mercado e garantir que o Vasco mantenha um elenco competitivo e equilibrado. Cada contratação pensada, cada observação feita, cada contato com clubes estrangeiros reflete cuidado e planejamento. O objetivo é não apenas repor perdas, mas fortalecer o clube de maneira sustentável, preparando o time para desafios maiores e mostrando que o Vasco sempre pensa à frente, valorizando atletas e mantendo a força do elenco. Voltando à atmosfera do clássico, a energia dentro do Maracanã vai ser eletrizante. A torcida, que sabe da importância da partida, promete empurrar o time, criar pressão e transformar cada lance em uma batalha emocional. Cada defesa, cada chute, cada passe será acompanhado com atenção, e os jogadores precisam corresponder à altura dessa expectativa. O Vasco tem a chance de reafirmar seu tamanho, mostrar que tradição e dedicação podem superar qualquer adversidade e provar que, mesmo diante de um rival com um elenco cheio de estrelas, a história e a garra cruzmaltina ainda têm peso em campo.
Enquanto a partida se desenrola, será possível ver a diferença entre planejamento e execução, entre experiência e vontade de provar valor. O clássico não é só sobre pontos na tabela, é sobre identidade, sobre mostrar que o Vasco da Gama, com sua história e tradição, continua sendo um clube que inspira respeito, medo e admiração. E que cada geração de atletas tem a oportunidade de escrever seu próprio capítulo dentro dessa trajetória. Além disso, é importante lembrar que, mesmo com a saída de Rayan e possíveis contratações futuras, o Vasco mantém a capacidade de se reinventar. Novos talentos surgem, oportunidades aparecem e a diretoria continua atenta a cada detalhe, garantindo que a equipe permaneça competitiva e que a torcida tenha motivos para continuar acreditando. A combinação de experiência, juventude e planejamento estratégico cria um cenário promissor. E mesmo diante de desafios, o Vasco entra em campo confiante, pronto para escrever mais um capítulo marcante de sua história, honrando sua tradição e provando que, no clássico dos milhões, o coração e a garra cruz-maltina são sempre determinantes. O momento exige atenção total, foco e entrega máxima de cada jogador, porque o clássico vai muito além do resultado. Cada lance tem significado, cada jogada pode entrar para a história, e a torcida está pronta para vivenciar emoções intensas. O Vasco entra em campo com força, determinação e orgulho. E mesmo sem alguns de seus destaques, sabe que é capaz de surpreender, de fazer história e de reafirmar seu tamanho diante do Flamengo. A expectativa é grande, o clima é elétrico e a energia no Maracanã promete ser inesquecível, mostrando mais uma vez por que este é, sem dúvidas, o clássico dos milhões. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão, de forma exclusiva. Bora continuar! A torcida do Vasco pode estar prestes a viver uma das transformações mais surpreendentes de sua história recente. Circulam rumores fortes nos bastidores do futebol brasileiro de que a Crefisa, gigante do setor financeiro, estaria prestes a assumir o controle do clube carioca. Uma operação que promete sacudir não apenas a estrutura administrativa, mas também a forma como o clube se posiciona no mercado esportivo. Segundo fontes que preferem manter anonimato, a negociação estaria avançada e inclui a presença de um nome de peso na gestão, Leila Pereira, que teria sido escolhida para assumir o papel de administradora da agremiação. A possível chegada de Leila ao Vasco acende uma série de expectativas e questionamentos. Reconhecida pelo seu protagonismo na Crefisa e pela forte presença no futebol paulista, principalmente com a equipe do Palmeiras, Pereira é vista como uma gestora enérgica, com visão estratégica de mercado e habilidade para atrair investimentos robustos. Para muitos torcedores, a notícia gera uma mistura de entusiasmo e cautela. Entusiasmo pela perspectiva de modernização e aporte financeiro, e cautela em relação à manutenção da identidade histórica do clube. Bastidores apontam que a Crefisa não estaria interessada apenas em resultados imediatos dentro de campo. A estratégia parece ser mais ampla: investir em infraestrutura, profissionalizar áreas administrativas e buscar estabilidade financeira, algo que, historicamente, tem sido um desafio para o Vasco. A especulação sugere ainda que a chegada da empresária ao comando poderia abrir portas para novos patrocínios, contratos comerciais e um modelo de gestão mais moderno, seguindo uma linha similar à observada em clubes que conseguiram equilibrar tradição e profissionalismo.
Nos corredores do futebol, a notícia já provoca debates acalorados. Alguns veem a iniciativa como uma revolução positiva, capaz de colocar o Vasco de volta ao protagonismo nacional. Outros questionam se a influência de uma grande corporação poderá alterar os rumos do clube de maneira definitiva, especialmente no que diz respeito à cultura interna e à relação com a torcida, que sempre se orgulhou de sua história e de seu espírito combativo. Enquanto a diretoria oficial ainda não se manifesta, torcedores e analistas acompanham cada movimento, cada sinal nos bastidores, com olhos atentos. A possibilidade de uma parceria entre a Crefisa e o Vasco, com Leila Pereira como administradora, é tratada como um rumor que, se confirmado, poderia marcar o início de uma nova era no futebol carioca, unindo tradição centenária e modernização financeira em um dos clubes mais emblemáticos do Brasil. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!